Olá, meus irmãos, com grande alegria nos encontramos novamente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E nesse domingo, segundo domingo de dezembro, se comemora o quê? O Dia da Bíblia. Sim, essa palavra também tem seu dia e nós devemos comemorar com muita alegria. Eu tenho alegria, porque o dia que eu conheci a Bíblia, eu tinha 31 anos de idade, presente da minha esposa. Eu vinha do catolicismo, não se falava em Bíblia, se pregava o que o Papa determinava e os padres transmitiam, aqueles dogmas, pareciam uma ladainha e ficava lendo tudo que estava ali, né? Mas Bíblia mesmo não existia, na minha casa não tinha Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, a não ser através do que o padre falava. Mas não havia estudo bíblico também. Por isso eu sou entusiasmo da Bíblia, da escola dominical, porque é através dela que eu aprendi a conhecer muito a palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós devemos, como cristão, comemorar essa data também. É uma data importante para nós, cristãos. Se a gente olhar para a Bíblia em diversas passagens, a gente vai ver que Deus fala por meio dos profetas. Deus fala ao coração do homem, ao nosso coração, de um modo geral. Todo o conteúdo da Bíblia fala sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre como as suas ações e como o homem pode se relacionar com Ele e o que Ele espera de nós, principalmente também sobre o amor que Ele tem por cada um de nós, pecadores. Ou seja, o Deus é o principal personagem da Bíblia. Então, louvado seja, Pai, o Teu nome que um dia o Senhor colocou no mundo a Tua palavra. Isaías tem um versículo lá, 41:10, eu gosto muito, que diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a exaltação que eu tenho para comemorar o dia da Bíblia. Deus seja louvado. Bem, nós vamos prosseguir com a nossa escola bíblica dominical. Hoje com a lição 5, falando sobre o cristão e a moda. Teminha difícil, chato. Você vai falar para moda, para cristão? Porque a gente está sendo muito influenciado. De um modo geral, a influência da moda tem ditado os costumes do povo mundano e atingindo os cristãos também. Mas antes de entrarmos em detalhe na nossa lição, vamos buscar Deus em oração. Pai, obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra que chegou até nós, Senhor Deus. Principalmente a minha, Pai. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Pai, nesta hora, Pai, queremos a Tua presença, Pai, para nos abençoar no estudo desta lição, Senhor Deus. Para que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para o entendimento da lição, Pai, que é rica para nós, para o ensino nosso, Pai, para a nossa conduta, Pai. Sei que a lição desta manhã não é fácil, Pai, mas que haja bom senso e entendimento em cada coração para compreender a Tua vontade sobre a vida de todos nós, na conduta nossa como cristão, Pai. Obrigado por esta manhã, pela escola dominical, pela Tua igreja reunida. E agora em aula, Pai, que a Tua bênção venha sobre todos nós, ó Pai. Os professores, os alunos, todos sejamos abençoados
não só a nossa igreja, mas toda a igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. Nossa lição, então, está baseada lá em Romanos 14, de 10 a 12. Como eu já disse, é uma lição que não é fácil. Eu procurei, porque não há muita base bíblica para isso. Nós vamos ver aqui que não tem. Qual é a maneira de você se vestir, de se arrumar para ir a uma igreja? A gente tem que ter um bom senso e entender qual é o nosso papel aqui na Terra. E é dessa maneira, então, que nós vamos prosseguir a lição de hoje. Porque a televisão hoje, essa televisão mundana que nós temos hoje, tem mostrado cada vez mais o corpo, menos as roupas das pessoas. A moda moderna tem uma obsessão pela sensualidade, pelo erotismo pecaminoso e imoral. Sua metodologia consiste em se aproveitar desonestamente do imaginário ser humano, através de uma linguagem sugestiva que vai despertar fantasias e desejos eróticos, tanto para homem quanto para mulher. Então, essa sociedade, por natureza secular, nunca foi um bom referencial para crente, porque eles não temem a Deus nem usam sua palavra como parâmetro de conduta. Então, entre vários setores de sistema mundano, encontra-se a moda, que é a arte ou técnica de se confeccionar o vestuário humano. Então, numa cultura mergulhada numa filosofia licenciosa e hedonista, terá uma moda que refletirá essa filosofia na forma cultural do nudismo, de um vestuário voltado para sedução e erotismo. Portanto, a moda mundana envolve muitíssimamente mais que uma questão de gosto e preferências pessoais. Veja bem, a crescente pornografia, essa onda de pornografia, prostituição que invade o mundo, é o resultado da filosofia do nudismo pós-moderno, ou filosofia playboy, cujo ensino maior é: tudo que der prazer deve ser buscado. E o maior veículo da divulgação dessa filosofia é o nudismo parcial, ou a moda atual ao estilo do estilista Calvin Klein, cujas roupas são feitas para despir com arte. É por isso que chamam também que a nudez é arte. Então, aquelas partes potencialmente sensuais do corpo, parte do ombro, seios, axilas, barriga, coxas, né? E mais aquelas partes que são destacadas e são realçadas por roupas colantes, transparentes, cavadas. Principalmente hoje as mulheres estão usando muitas roupas decotadas, roupas lascadas ou as rasgadas, sem mangas, cinturadas e etc. Então a moda está indo por aí. Como essa moda está aí e nós vivemos dentro desse mundo, ela tem influenciado também a vida de muitos crentes. Então esses vários setores do sistema mundano encontram-se a morte, né? que é a técnica de se vestir e tudo aí. E muita gente vai falar que a nudez é uma arte. Ora, a nudez é pornográfica e imoral. Embora mostre a beleza de um corpo jovem, a nudez provoca sensualidade, licenciosidade. Portanto, a nudez não é uma verdadeira arte, pois não é algo bom e nem moral. Exemplo, Êxodo 35 e 21.
Êxodo 39, 1. Levítico 8:30. Aí você vai falar o que importa é o coração. O coração é enganoso. Alguns modernistas têm divulgado esse ensino diabólico. É como se Deus não estivesse interessado nesta área da vida do crente e que ele pudesse vestir como bem quisesse. Contemplar a nudez resulta em maldição. Gênesis 9, 22 e 25, Lucas 17, 1 e 2. Não é da vontade de Deus que a nudez dos seus servos seja exposta. A preocupação com o vestuário é legalismo. Hoje em dia, alguns transformam a liberdade em Cristo em liberdade carnal. Gálatas 5,13, Mateus 5,20. Portanto, a moda que desnuda a pessoa não é natural, e nem moral e nem boa, é fruto da sabedoria humana, que é terrena, animal e demoníaca. Tiago 5, 3, 13 a 15. A moda está sempre mudando, variando de lugar, época, de maneira que todos são influenciados pela moda que cada dia está mais ousada, menos roupa, valorizando mais o corpo, principalmente das mulheres. O cristão está no mundo e não tem como não ser influenciado. Porém, a moda não pode ser analisada apenas no aspecto cultural. Aqueles que amam a Deus devem submeter tudo ao crivo da sua palavra. Como é que foi o princípio lá? Gênesis 2:25. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aí vamos lá para Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si roupas. Vamos mais um pouquinho. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Note, não existia vergonha. Dá para entender isso? Quando não existia o pecado, não havia vergonha, não havia necessidade de roupas. Porém, ao pecar, o homem e mulher tentaram se cobrir, mas não foram eficazes. Deus precisou fazer o primeiro sacrifício para que as suas vergonhas fossem cobertas. Primeiro sacrifício. Deus teve que sacrificar um animal para confeccionar roupa para os pecadores. Assim como Cristo se sacrificou para a remissão dos nossos pecados. Então, usos e costumes mudam de acordo com a época e o lugar, segundo a cultura de cada povo. A diversidade cultural de cada povo, portanto, deve ser respeitada e apreciada. A Bíblia não é um figurino para determinar modelos de roupa para o cristão. Veja, a sacralização do terno, da gravata, a proibição de calças compridas para mulheres, proibição de bermudas para homens, etc., com a suposta base bíblica é insustentável. Não tem base bíblica. Então é preciso haver liberdade nessa questão e o bom senso ao se vestir, ao se comportar. É claro que o discípulo de Jesus deve vestir com discrição e decência. Entretanto, isso se aplica tanto a quem gosta de andar na moda, quanto a quem não importa com a moda. O vestuário do crente faz parte do seu testemunho ao mundo. Quando uma nova vida transformada, ela é diferente da moda da sociedade secular, onde está inserido com a moda. Ele vai ter outro comportamento.
Porque a santidade cristã, santidade do crente, consiste não apenas em ser separado do mundo, mas principalmente em ser diferente do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Isto então se reveste de particular importância, pesando-se o fato de que a filosofia que norteia a sua vida, a mesma revela para a qual está se encaminhando. Se pelo caminho de porta larga e sem restrições, ou porta em caminhos igualmente estreitos, pelos ditames da palavra de Deus. Mateus 7, 13 a 14. Então, na questão da indumentária, a veste cristã, está envolvido muito mais que uma questão de gosto pessoal, mas uma questão que revela toda a filosofia que orienta a sua vida. O vestuário do crente faz parte do seu testemunho ao mundo. Quando uma nova vida transformada e diferente da moda sociedade secular onde está inserido. Então, a santidade do crente consiste não apenas ser separado do mundo, mas ser diferente do mundo. Nós somos sal e luz do mundo. Nós estamos aqui para dar sabor, para iluminar o caminho. Nós estamos aqui para ser pedra de tropeço. Então, a maneira como o crente vive, como ele come, bebe, veste, como ele trata a sua família, o patrão ou empregado, gasta seu tempo de folga com práticas, sua religião, o tipo de cristianismo que você pratica, etc. Vai aí. Então, isso aí tudo vai revelar qual é a sua filosofia de vida, se baseado na Bíblia ou na filosofia humanista do mundo em rebelião com Deus. A única menção mais objetiva na Bíblia a respeito da forma de se vestir do crente está lá em 1 Timóteo 2,9, e era praticamente direcionada às mulheres, né? Mas tem conotações para os homens também. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireiras frisado ou com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso. Então se observa, porém, que nesse versículo não temos qualquer indicação de peças de roupa que podem e peças que não podem ser usadas pelo crente. O foco é que, nesse caso, as mulheres e homens usem roupas decentes. Mas o que é roupa decente? A Bíblia não vai falar, não vai determinar o que é roupa decente. Podemos dizer assim, que nesse texto a palavra decente em grego é cósmio, que significa que é algo bem organizado, conveniente e modesto. Então isso aponta para roupas que sejam adequadas à fé que a pessoa professa no Senhor Jesus. Roupas que colaborem para uma imagem positiva da pessoa. Apesar desse texto bíblico ser direcionado às mulheres, não tem como deixar de mencionar que este é um padrão que se enquadra também aos homens. Não é possível que mulheres sejam decentes em seu vestir e homens possam usar de sua indecência. Mas ainda fica a dúvida, quais as roupas que enquadram nesse traje decente? A Bíblia não explica, mas podemos levantar algumas formas de avaliação do nosso vestuário. Veja uma coisa, o que a sua roupa diz? As roupas que usamos podem comunicar coisas sobre nós, verdade ou não. Sabemos que isso é algo relativo, mas pode ser uma forma interessante de decidirmos se uma roupa é correta ou não para um cristão. Para as mulheres, por exemplo, uma blusa que está com um super decote, uma micro saia, vai comunicar o que sobre você?
Certamente que está se expondo, está se desejando mostrar certas partes do seu corpo. Agora pergunto, isso é positivo para uma serva de Deus? Certamente que não. Então, não use. É como o pecado. Você sabe que o pecado está ali? Não vá lá. Para os homens, o que uma calça extremamente colada e apertada comunica para você? Certamente está querendo chamar a atenção para as suas partes que não deveriam estar assim tão em evidências, né? Isso é bom para um servo de Deus? Certamente que não. Então, não use. O cristão deve ter capacidade e liberdade para fazer essas escolhas. Mas Deus quer que mantenhamos as distinções entre sexos. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 14 e 11. A sua roupa honra o nome de Deus que você carrega por ser cristão? Então temos que ter muito cuidado, temos que ter muito bom senso em escolher o nosso vestuário para usarmos. Não é só para ir na igreja, é o nosso viver cotidianamente. Eu sei que vai para a igreja, você escolhe sempre a sua melhor roupa, procura se vestir adequadamente. A Bíblia ensina, então, para nós uma coisa, e não fala diretamente do vestuário, mas é uma base para todo o nosso ser. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus com o nosso vestir é algo que precisa estar em foco. Deveríamos chamar a atenção de outras pessoas, não pela pouca roupa ou roupa provocantes, sexualmente, que usamos. Quando uma roupa usada de forma incorreta, chama atenção, desvia atenção. E quando se usa uma roupa dessa, você chama atenção, você não consegue honrar o nome do Senhor corretamente como nosso ser. Por isso, Paulo orienta o traje decente. Assim cabe a cada um de nós fazer a melhor escolha quanto às nossas vestes, buscando sempre avaliar se aquela roupa vai honrar o nome de Cristo quando a usamos. Porque a modéstia começa no coração. Paulo e Pedro fazem uma ligação importante entre o coração e as roupas, né? Algumas mulheres vão insistir em usar o tipo de roupas que elas querem, dizendo que ninguém pode mostrar onde Deus especificamente proibiu, por exemplo, a mini saia, a mini blusa, os biquínis, ou as roupas decotadas, ou as roupas muito justas. Então o problema nesses casos não é a falta de alguma regra específica da Escritura, mas a ausência de uma atitude certa de um coração. Uma atitude correta do coração. Regras no vestuário não fazem a mulher modesta. Se o coração estiver errado, a mulher não será mansa e nem modesta. A modéstia e o bom senso. Em vez de dar uma lista de regras sobre vestimento, Paulo apela para a modéstia e o bom senso das mulheres. Uma mulher ou um homem cujo entendimento é baseado nos princípios da Escritura, cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá decentemente. Ele não vai procurar chamar a atenção por meios carnais, pelo uso das roupas dispendiosas que mostram o seu corpo. Pedro fala de um espírito manso e tranquilo, com uma base de roupas apropriadas. Paulo diz que nós todos devemos procurar viver uma vida tranquila e mansa. 1 Timóteo 2:2. O espírito manso e tranquilo do cristão, homens, mulheres e jovens, vai determinar o tipo de roupa que realmente agradará a Deus.
Os cristãos farão diferença entre roupas que refletem um espírito piedoso e as que sugerem carnalidade. Provérbios 7:10. As roupas fazem uma diferença na vida do crente. Muitas igrejas erram por inventar regras humanas sobre roupas. Muitas outras erram por recusar estudar e ensinar cuidadosamente o que Deus tem dito para ajudar cada filho de Deus a pensar e se vestir de uma maneira que glorifique o nome dele. As igrejas não há pregação sobre a moda, não há sobre o costume. Então que nós possamos nos vestir para ele, começando com o próprio coração, porque o nosso corpo é o santuário de Deus e deve ser usado para glorificá-lo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso equivale a dizer que, adotado corretamente a moda, possa contribuir para honrar o corpo e glorificar a Deus. Então use o bom senso. O vestuário e moda para o crente é só através do bom senso. Que Deus nos ajude a compreender essa lição e que nós tenhamos bom senso em usar corretamente a moda que agrade a Deus e não provoque escândalo a outros, que não desvie a atenção de outros. Até a próxima semana, um grande abraço, fiquem na paz de Deus. Amém.